Taxa Selic em 13,75, ela foi mantida. E aí, como é que ficam seus investimentos? O que que muda aí nesta vida? Vamos ver aqui tudo neste vídeo, então sejam muito bem-vindos. É de Matos aqui do canal de Matos Ensina, mais um vídeo aí falando sobre investimentos agora de uma forma genérica e vamos falar sobre a taxa Selic, o impacto dela nos investimentos, tá? Então, a gente vem aqui direto para a apresentação e aí vamos ver o que? A trajetória da taxa Selic, para onde ela vai, tá? O DI futuro aí, vou fazer toda uma contextualização para você entender a importância disso aqui. Perspectivas futuras aí para a economia, tá? E também impactos nos investimentos. Antes de mais nada, eu vou chamar vocês aqui, tá? Para vocês se inscreverem. Dia 17/11 eu vou dar uma aula ao vivo aqui, tá? Que não vai ficar gravada e vai ser um passo a passo para você se tornar um investidor independente de verdade, tá? Então, uma aula ao vivo não vai ficar gravada. Eu vou passar lá o ingrediente que falta aí para você realmente falar, realmente, agora eu sou um investidor, uma investidora independente, tá? Então, o link tá na descrição, não perca, se inscreve ali, vai cair numa página, é só colocar seu e-mail. Simples assim, eu comunico com você lá por e-mail, se você quiser também por WhatsApp. Então, é isso, não perca essa chance, tá? E a gente vai falar agora primeiro de trajetória da taxa Selic, tá? O que que a gente vê? Uma Selic aí saindo lá de 2012, tá? Na casa dos 9% por aí, caindo ali para baixo de 8% e começa a subir. Daqui a pouco eu vou trazer um paralelo da Selic com a inflação, para você ver como é que fica aí esta Selic e inflação andando juntas. Mas por enquanto vamos apenas contextualizar aqui sobre a Selic mesmo. Deixa eu deixar no zoom aqui, ó. Pronto, vocês estão vendo aqui o laser. Ó, a Selic parou ali por volta de 11,75, 11,5, tá? Um tempo. Depois subiu lá para 14,25. Isso aqui em 2016, tá? E aí começa 2017 bem aqui já caindo, tá? Selic caindo aí até cair lá por volta dos 6%. E depois uma queda aí, mais uma queda expressiva que chegou em 2%. Aí a gente teve vários problemas, tanto no Brasil quanto no mundo, tá? Inclusive aí a crise sanitária gigantesca que aconteceu. E aí a Selic, né, como seguindo aí as taxas do mundo inteiro, começou a subir. Subir, até aqui, que a gente está em 13,75% de Selic ao ano, tá? E o Boletim Focus, tá? O Copom lá, o Comitê de Política Monetária, ele deixou o seguinte: vai ficar em 13,75, não vou subir mais, acho que está tudo controlado e a gente já vai mostrar a ata do Copom aqui do lado, olha só. O Focus, tá? Focus não, Copom, de 26/10/2022, tá? Ele falou o quê? Tá dentro do esperado, tá? Tá dentro do esperado, dentro do que todo mundo já estava esperando para... Vou até corrigir aqui, ó. Copom, agora sim. Dentro do que estava todo mundo esperando já. Para o próprio Copom dizer que seria o quê? Seria uma manutenção da taxa Selic em 13,75, só que o legal é que tem a ata, né? Tem aqui o comunicado do Copom, que ele fala alguns pontos importantes, tá? Ele fala o quê? O ambiente externo, fora do Brasil, ainda está adverso, tá? Ainda está adverso ao risco aqui, tá? E tá volátil, tá? Aumentando a volatilidade. O ambiente inflacionário segue pressionado, tá? Isso aqui não só no Brasil, tá? E até em países avançados, tá? Prossegue aí na direção mais restritiva de taxas. Restritivo de taxa quer dizer taxas elevadas, tá? É o que a gente está vendo aqui hoje, 13,75 são taxas restritivas, tá? E aí, o comitê notou também maior sensibilidade dos mercados a fundamentos fiscais, tá? Ele está vendo o quê? A observação, tá, do fiscal do país, que seria o quê? Seria justamente as políticas de impostos, tá? Também estão sendo bastante impactadoras aí, também estão impactando bastante aí, tá? Os mercados estão bem sensíveis a essas alterações de políticas fiscais, tá? Inclusive, não só no Brasil, em países avançados, notadamente aqui ele está falando lá do Reino Unido, tá? Também aqui, teve aí políticas fiscais que impactaram diretamente aí taxas de juros, beleza? Tem mais um ponto importante, que apesar da queda recente, tá? Dos itens mais voláteis, ele está falando aqui da inflação, afetado principalmente por medidas tributárias, especialmente aqui a gente fala sobre energia, né, que seria aí petróleo, nosso combustível aqui, gasolina, né, e também energia elétrica, tá? Apesar dessas quedas, a inflação ao consumidor continua elevada, tá? Então, o Copom analisou tudo, tá? Analisou a economia e disse o seguinte: olha, eu não vou conseguir baixar a taxa agora, mas também eu não preciso subir. Eu vou manter ela aqui neste patamar restritivo de 13,75% ao ano, mas não vou mexer nela, tá? Então ele tá vendo lá, olhando lá para fora também
e mantém aqui. Então, a taxa Selic vai manter neste ponto aqui. O que eu disse para vocês que é mostrar o desempenho da inflação, né? A inflação e a taxa Selic no mesmo gráfico, que é bem legal de você ver. Aqui no mesmo eixo, tá? Você vê a inflação subindo aqui atrás, batendo lá em cima, depois caindo e subindo de novo. E você vê que as coisas casam, né? Você vê que quando a inflação começa a sair, né? Começa a subir, a taxa Selic tem que subir, porque o mercado está sempre olhando a expectativa, tá? Ele já vê que a inflação vai subir, tá? E aí ele vai lá e sobe a taxa Selic também, para tentar controlar isso, tá? Essa inflação aqui, o topo aqui está na casa dos 12%, tá? Que seria acumulado de 12 meses, tá? Não seria inflação só de um dia, só de um mês, tá? Nem anualizando a inflação, não. Ele pega uma janela móvel de 12 meses e vai andando com ela, tá? E a gente viu o quê? A taxa Selic subindo, né? Cruzando aqui a inflação, tá? Aí você viu uma inflação caindo agora, tá? Então, isso aqui é um bom sinal. Uma inflação caindo quer dizer que está funcionando, tá? A taxa mais restritiva, mas ao mesmo tempo o Copom vai lá e fala: mas não é tão bem assim, não é tão fácil, não vai ser tão simples assim, vamos manter ela aqui em cima, apesar de estar caindo um pouco, porque eu não estou sozinho no mundo, tá? O mundo está mexendo bastante, tem inflação no mundo inteiro, tem taxas mais altas no mundo inteiro. Então não vamos brincar com a sorte, vamos manter aqui em cima, tá? E aí para onde que vai, tá? Se a gente pega lá o boletim Focus aqui, o último, ó, a gente tem inflação fechando o ano em 5,6, tá? E 2023 lá em 4,94%. E aqui é uma setinha vermelha, ela tá dizendo o quê? Tá dizendo que tem 17, tá? Aqui, ó, 17 semanas que a expectativa de inflação tá caindo, tá? Então ela tava lá, ó, por exemplo, 4 semanas atrás em 5,88 e agora tá 5,6, tá? E assim sucessivamente, ó. Para 2023 também, ó, já tem 2 semanas que tem uma expectativa constante de queda aqui da inflação. Quando a gente vem aqui para baixo, ó, a taxa Selic está nessa expectativa de fechar o ano em 13,75 já tem 18 semanas. 18 semanas é muito tempo, é tipo... Não vou nem fazer essa conta de cabeça que eu vou errar, mas são tipo 6 meses. Não, peraí, 6 meses não. São 6 meses? Divide por 4. 6, 12, 24. Não, vai dar aí menos de 6 meses, tá? Exagerei na conta aqui. Mas é muita coisa. 18 semanas é muita coisa aqui que a Selic mantém nos 13,75. E aí o mercado tá acertando, tá? Que aparentemente tudo indica que realmente vai fechar aí o ano em 13,75. A gente não pode dizer que de fato vai fechar em 13,75 porque ainda temos uma reunião do Copom lá no dia 7 de dezembro, tá? De 2022, ele vai soltar um novo comunicado aí, uma nova ata e uma nova Selic, ou então manter a Selic de 13,75. A gente vai descobrir isso lá dia 7 de dezembro, tá? E aí o seguinte, para 2023 a gente tem, ó, uma Selic caindo para 11,25. Aqui que eu disse, a gente vai falar do depósito interbancário futuro. E onde é que ele entra nessa conta? Existe o seguinte, existe a taxa Selic, né, normal, taxa Selic que a gente vê, e existe o DI, né, que você conhece, às vezes tem aplicação que rende 100% do CDI, né, e você sabe que o CDI está sempre abaixo da Selic, se não sabia, sabe agora, o CDI está sempre abaixo da taxa Selic. Quando a Selic está hoje, por exemplo, em 13,75, o CDI fica 0,1 ponto percentual abaixo, ou seja, 13,65, tá? Selic está em 10, o CDI vai estar em 9,9, tá? Sempre tira 0,1 por aí, tá? Historicamente, tá? Isso pode mudar daqui para frente, mas historicamente é assim. A Selic está lá em 14, tá? Tira 0,1, 13,9 é a taxa do CDI. Por que você precisa saber disso? Porque o CDI é de fato os juros que está sendo negociado fora lá do ambiente da Selic, tá? Que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Normalmente o CDI é o que você vê mais, tá? Nas aplicações, inclusive, tá? De referência para investimentos, de benchmark para investimentos, para pagar taxa de performance para o gestor do fundo, etc, tá? Então, o CDI, ele é importante porque a gente consegue, inclusive, ver no mercado como é que está sendo negociado o CDI e o que você vê quando você olha no mercado lá. O mercado está apostando no CDI para, deixa eu ver, janeiro de 2024, tá? Que é esse que a gente vai ver, que é o DI 1F24. Ele está apostando numa taxa, tá? É aqui, ó. Deixa eu abrir o PowerPoint de novo. Tá aqui. O mercado aposta, tá? Isso aqui é a aposta do mercado para o DI acumulado de hoje até chegar no fechamento do ano que vem, tá? Isso aqui seria janeiro de 24, ou seja, o contrato vence em janeiro de 24, então ele pega
todo o ano de 2023 e esses últimos meses de 2022 também, tá? Então isso aqui é o quê? É o depósito interbancário, tá? É o DI de janeiro de 24. E ele está em quanto? Vamos tentar dar um zoom aqui para vocês verem, ó. Está em 12,965. Isso aqui é o que o mercado está negociando para a taxa de juros de hoje, acumulado de hoje, até janeiro de 24. Aí você vai fazer um comparativo. Pera aí, de Matos, mas não está batendo. Olha aqui. A Selic é 11,25. Você disse que é sempre 0,1 ponto percentual abaixo. Como é que está em 12 ponto tanto aqui, que eu já esqueci o número? 12,95, está quase 13. 12,96. Como é que é isso? Acontece que a taxa daí está sempre abaixo aqui um pouquinho, mas você tem que considerar que vai ter Selic em 13,75 não só no fechamento do ano. O mercado já está projetando lá para o segundo trimestre de 2023, a primeira queda da Selic. Tá? E talvez isso fique mais para frente ainda, ou seja, talvez a Selic se mantenha em 13,75 por um período maior do que, né, um trimestre, do que 2 trimestres. Tá? Então, ela se mantendo maior, você tem que fazer uma média, entre aspas, tá? Que seria uma conta financeira. Mas você faz uma média dessa Selic mais alta com a Selic mais baixa de 11,25 no fechamento do ano. Aí sim você chegaria, tá? Perto ali dos 12,9 que a gente tem, que o mercado está projetando, tá? Então isso aqui é o depósito interbancário, tá? São assuntos mais avançados que, se você, claro, quer se avançar aí no conhecimento, se tornar investidor independente, não esquece que tá aqui, ó. Link na descrição. Se inscreve lá também para a aula que eu vou te passar o passo a passo para isso, tá? Então, impacto nos investimentos. Selic estável, tá? Ela se manteve em 13,75. Ou seja, o CDI também se manteve em 13,75. Então, se você pensa numa aplicação que rende 100% do CDI, vai continuar rendendo da mesma forma. 13,65 ao ano, por enquanto. 1,07% ao mês, tá? Isso é bruto, não estou considerando o imposto de renda, mas eu vou considerar. Se você considerar 22,5% de imposto de renda, você estaria tendo aí ganhos líquidos ao mês de 0,83, tá? Isso aqui é o quê? Você investe em algo que te paga 100% do CDI e tem imposto de renda, tá? Tem imposto de renda, a gente desconta, tá? Se você investiu aí dentro de 6 meses, tá? 22,5% de imposto de renda, tá? Porque se for mais de 6 meses, você pega outra alíquota, você pegaria 20% de imposto de renda, que aí você teria uma rentabilidade ao mês de 0,86. A questão é, sempre que você está travado dentro do CDI, por exemplo, 100% do CDI, você não vai se travar em 13,65. Você vai se travar no CDI. Então, se o CDI for para 1,9%, como já foi, tá? Você vai ganhar 100% de 1,9%, tá? Isso é a consequência de você se travar em taxas pós-fixadas, tá? Que é o caso aqui. É uma taxa pós-fixada que ela vem depois. A diferença são as taxas pré-fixadas, tá? E aí, quando a gente pensa em tesouro direto, por exemplo, a gente tem taxas pré-fixadas, tanto em títulos que te pagam a inflação, quanto em títulos que são puramente pré-fixados, tá? E aí é o seguinte, todos os títulos do Tesouro sofreram uma pequena queda nos juros depois desse comunicado do Copom, tá? Depois desse comunicado. E aí, mas como assim? Se o Copom veio de acordo com o esperado, por que caiu? Pois é, os títulos do governo estão sempre mexendo, tá? Estão sempre mexendo um pouquinho. Essa relação aqui não foi diretamente proporcional, tá? Não foi por conta da ata, que a gente pode dizer a ata explodiu a cabeça de todo mundo tomou decisões diferentes. Não, não foi isso que aconteceu, tá? Todos caíram um pouquinho, tá? Mas não necessariamente aí relacionado ao comunicado do Copom. Não necessariamente. Pode ser que algumas pessoas tenham tomado decisão por causa do comunicado, mas não necessariamente. Agora a gente vem no seguinte ponto. Quando você vê taxas caindo, os títulos pré-fixados se valorizam, tá? Não sei se você lembra disso, isso é marcação a mercado, tá? É inversamente proporcional. Você tem lá um título que te paga 10%, você comprou ele. Se essa taxa vai para 9, tá? Você ganha dinheiro. Se essa taxa sobe, vai para 11, você perde. Isso no curto prazo, tá? Então, esse jogo aí com as taxas de juros é a marcação a mercado, tá? Que funciona muito bem no Tesouro Direto. E aí, falando aqui dos títulos pré-fixados, tá? Mantiveram a rentabilidade lá perto de 12% e o IPCA acima de 5,5%. Aqui eu tirei um print lá das taxas que a gente tem hoje disponíveis, por exemplo. Tá aqui perto de 12% os pré-fixados, tá?
O Tesouro Selic mantém aqui, né? Selic mais uma taxinha, que está aqui do lado. Se tiver positiva essa taxinha, né? Esse mais aqui quer dizer que você está ganhando mais, tá? Mas não é só somar, isso aqui tem que capitalizar. O pessoal vem aqui e fala Selic 13,75 mais 0,013. Tá tudo errado, tá? A diferença vai ser pequena, tá? Para você fazer a conta, mas não é assim. Primeiro que a Selic que é paga aqui não é a Selic meta. Não é 13,75, é 13,65. Você tem que somar 13,65 com isso aqui, tá? Com 0,03 ou então 0,14. Mas você não soma assim, um mais o outro, porque é capitalizado. Então seria 1,1365 mais 1,001425, tá? Seria mais não, vezes, né? Mas é uma continha financeira. O pessoal costuma não fazer essa conta muito precisa e acaba não dando muita diferença, tudo bem, porque essa taxinha é bem pequena, tá? E aqui embaixo a gente vê os títulos do Tesouro IPCA, tá? Todos aí acima de 5,5%, tá? O menor aqui tá 5,56, que é o IPCA 2026, olha aqui, tá? 5,56, isso aqui teve 6% recentemente, tá? Mas aí tá tendo uma resistência muito forte para voltar aí a 6%, tá? Isso aqui é importante você saber. Esses títulos do Tesouro, exceto o Tesouro Selic, tá? Os demais, os azuis claros e os vermelhos, eles sofrem muito com a marcação a mercado, tá? E aí, como eu disse, ali o Copom, ele veio de acordo com o esperado. Então não teve fortes oscilações. Só que, quando o Copom vem fora do esperado, ele fala, nossa, peraí, vai dar tudo errado, vou subir mais a taxa de juros, tá? Ou então vou derrubar a taxa de juros, mexe com tudo ali, tá? Especialmente, claro, os títulos pré-fixados e os títulos IPCA. Então você tem que entender que o Tesouro tem essa volatilidade. E dado a expectativa futura é que as coisas se mexem, tá? Como eu sempre digo, não adianta acontecer uma coisa que hoje, tá? Hoje acontece de a taxa cair, tá? Porque o mercado está se movimentando antes, está se movimentando pela expectativa, tá? Sempre expectativa que mexe o mercado. Não se esqueça disso, tá? E aí, eu vou só repisar mais uma vez, não se esqueça da aula. Pega aqui o link na descrição, se inscreve e a gente se encontra lá. E se você gostou desse vídeo, sempre peço para você se inscrever aqui do lado. O YouTube vai aparecer 2 vídeos que o YouTube vai dizer assim, esse vídeo é o ideal para você. Já deve ter aparecido, inclusive, tá? Clica num desses, a gente se encontra lá. Tchau, tchau.